Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem? Pegue o material de vocês. Vamos começar aqui fazendo a correção da página 114, certo? Com as questões 3 e 4 e a página 115, certo? E o exercício que vai ficar hoje com vocês são as páginas 121, 123 e 126. E hoje nós vamos começar o conteúdo de figuras geométricas, certo? Que é a parte de geometria aí do nosso livro. Vamos lá começar com a correção ainda do conteúdo de equação do primeiro grau, certo? Que foi o conteúdo estudado na semana passada. Vamos lá começar? Presta bastante atenção nas correções. Essa parte aí, ó, em seu caderno, determine a raiz quadrada de a raiz, né, de cada equação. Vamos lá. O item A, 5 mais 3y igual a menos 1 mais 4y. Vamos lá revisar a equação do primeiro grau? Toda equação do primeiro grau ela possui igualdade e possui variável, certo? Para encontrar a solução dessa equação, a primeira coisa que precisamos fazer é separar os termos com letras dos termos independentes, certo? Os termos com letras são 3y e 4y. O intuito disso é deixar eles próximos. Então, no caso, ó, 3y já se encontra no primeiro membro, então não troca o sinal. O 4y, gente, ó, ele está positivo no segundo membro. O que é que isso significa? Que na hora que você for trazer ele para o primeiro, ele vai vir com o sinal trocado, certo? O menos 1 repete. Esse 5, ele se encontra positivo. Passou para lá, negativo. Agora é hora de relembrar as regrinhas de sinais. 3y menos 4y, sinais diferentes, né? Na adição e na subtração, sempre você vai efetuar uma subtração e repetir o sinal do maior número. O maior número não é o 4, então é o sinal dele que vai acompanhar a sua resposta, certo? Como resultou 1, não tem necessidade de botar um y, porque quando bota só a letra, um e o imaginário, ele está aqui na frente, certo? E sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Como eu quero saber o valor de y e não de menos y, eu vou fazer o quê? Inverter os sinais. Quem estava negativo ficou positivo, quem estava negativo ficou positivo, certo? Então, no caso, o valor de y será igual a quanto? A 6, positivo, certo? Próximo. O item B, ó, do mesmo jeito, aqui, menos 11x, o 3x, ó, que estava lá negativo, passa para cá, positivo, certo? Menos 9 repete, o 15 que está negativo, passa para lá, positivo, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior número. Ó, 11 menos 3, 8. O maior número, 11, ele é o quê? Negativo, então o sinal dele que acompanha a tua resposta, certo? Aqui da mesma forma, sinal diferente, subtrai, repete o sinal do maior número. Qual é o maior número? O 15. Tia, mas aqui eu tenho uma soma, por que a senhora vai subtrair? Porque os sinais são diferentes, e sinais diferentes na adição e na subtração, subtrai e repete o sinal do maior número, certo? No caso, 15 menos 9, 6. Nesse caso, 6 positivo, porque o maior número é o 15, certo? O número que está multiplicando a letra, tia, quem é? É o 8, então é ele que passa dividindo. Dá para simplificar por quanto? Por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Ok? Tá aí a resposta do item B. Próxima. Item C. Equação no primeiro grau com parênteses. A primeira coisa, retirar o parênteses, certo? No caso aqui, ó, como o 2 que está fora do parênteses, ele é positivo, o que isso significa? Prevalece os sinais que estão dentro do parênteses, não é? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6, fazendo a distributiva, certo? Agora aqui, ó, o 5 que está fora do parênteses, ele é positivo. O que isso significa? Que os sinais que vão prevalecer são os sinais que estão dentro do parênteses. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Né? Igual a 8. O que eu vou fazer agora? Separar os termos que apresentam letras dos termos independentes.
4x mais 5x, não tem necessidade de trocar os sinais, porque eles continuam no primeiro membro, certo? 8, repete, o 6 está positivo, passa negativo, o 5 que está positivo, passa negativo, certo? Já que eu estou trocando eles de lados. 4x mais 5x, 9x. 6 menos 6, o resultado menos 5, dá quanto? Menos 3. O número que está multiplicando a letra quem é? É o 9. Então, ele que passa dividindo, ó, vai ficar assim, menos 3 sobre 9. Dá para simplificar, não é? Por 3. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Aqui tem um sinal negativo, porque cobriu. Certo? Tem a resposta do nosso item C. Vamos para o item D. Item D. 1045 é um termo independente, passa ele para lá. Ó. O 729, eu só repeti, eu não troquei o sinal. O 3x que estava negativo, eu não vou trazer ele para cá, para pertinho do x, ele vem positivo, certo? Regrinha do sinal, subtrai, repete o sinal do maior número. Aqui, subtrai, por quê? Porque são sinais diferentes. Aí aqui, ó, o 2 vai passar dividindo, 316 dividido por 2, menos 58. Menos 158. E o negativozinho, ó, acompanha. Certinho? Vamos para a próxima. Item E. O que é que eu vou fazer agora? Ó, agora, o número que está fora do parênteses, ele é negativo. O que isso significa? Que quando você for efetuar a distributiva, você vai inverter os sinais que estão dentro do parênteses, certo? Ó, aqui o 4, ele é positivo. Mas como o 3, que está fora do parênteses, ele é negativo, você vai inverter o sinal. Ó, 3 vezes 4, 12. Ele não fica mais positivo, mas sim negativo. Por quê, tia? Porque o número que está fora do parênteses, ele é negativo, certo? Mesmo jeito aqui, ó, ele não é negativo, ele não fica mais negativo, mas sim positivo. Aí, 3 vezes x, 3x, certo? Agora aqui, ó, 7x repete. Tia, não tem nenhum número para multiplicar, mas eu tenho um sinal negativo aqui fora. Você vai inverter os sinais que estão dentro do parênteses e repetir. Ó, o 1 que estava positivo, ficou negativo. O x que estava negativo, ficou positivo, certo? Agora aqui, ó, repete o 3x, o 7x está positivo, passa negativo. Esse x que está positivo, passa negativo, certo? Menos 1, repete. O 12 que está negativo, passou positivo, certo? 3x menos 7x menos x. Menos 5x. Sinais diferentes subtrai, no caso dá 11. O número que está multiplicando a letra é o 5, passou dividindo. Está aí a resposta do item E. Próximo, item F. 3x menos 2x, ó, o 2x estava positivo, passa negativo. 3x menos 2x, x, e repete o menos 1. 1, ó, por que ficou negativo? Porque ele estava no primeiro membro, passou para o segundo, negativo, certo? G, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3, 4 vezes x, x, 4 vezes 2, 8. Letra para um lado, termos independentes para o outro. 2x mais 3x, não, ó, mesmo membro, não trocou o sinal. 4x estava positivo, passou negativo. 2x mais 3x, 5x. 5x menos 4x, x. 8 mais 2, 10. 10 menos 3, 7. Ok? O item H, como é que vai ficar? 5x, ó, mesmo membro. X está negativo, passo para lá positivo. 5x mais x, 6x. 2 mais 1, 3. O 6 que está multiplicando, passo dividindo. Simplifica por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Certo? Próximo. O item I, x aqui repete, ó. 8x está positivo, passa negativo. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. O 7 que está multiplicando, passa dividindo. Como é negativo no numerador, negativo no denominador, corta, se cancela. Ficando assim positivo
tanto o numerador como o denominador, certo? E a J faz a distributiva, ó, 2 vezes 1, 2. Não troca o sinal que está dentro, porque o número que está fora é positivo. 2 vezes 5, 10. Mesmo jeito aqui, ó, não troca o sinal. 3 vezes 1, 3. 3 vezes Y, 3Y. Aqui, ó, já troca o sinal, porque o número que está fora é negativo. 4 vezes 7, 28, ficando positivo. 4 vezes 2Y, 8Y. Agora, separa os termos, que tem letra no primeiro, que não tem para o segundo, ou vice-versa, tanto faz. Certo? É importante, se você trocar de membro, trocou o sinal. Repete aqui, ó. Repete, repete. Se eu estou repetindo, eu não troco o sinal. Esse daqui, ó, que está negativo, passou para cá, positivo. Certo? Agora, esse 2 que está positivo, ele vai para lá como? Negativo. Esse 3 está negativo, vai para lá como? Positivo. O 28 que está positivo, passa para lá, negativo. Certo? Trocou de membro, trocou o sinal. Efetua essas operações aqui, ó. Sobrando 20y, o número que multiplica, passa dividindo. Certo? Então, a resposta 27 sobre 20. E o item K tá mais simples, né, do que a outra. Só separar os termos. 5x, 4x está aqui, ó, passa para cá, negativo. Menos 77, repete. 1,91 que está negativo, passa para lá, positivo. 5x menos 4x, x. Sinal diferente subtrai, repete sinal do maior número, certo? X igual a 4. Item L, 3x que está negativo, repete. O 4x que está negativo fica positivo, certo? Sinal diferente subtrai, repete sinal do maior número. E 17 menos 1, 16, ok? E a L, a letrinha M agora. 7x, ó, permanece o mesmo membro, não trocou o sinal. 3x está positivo, passa para cá, negativo. 2, repete. 1 que está positivo, passou para lá, negativo. 7x menos 3x, 4x, 2 menos 1, 1. O número que está multiplicando a letra passou dividindo, né? E a última dessa questão, item N, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 3, 9, repete o menos 1 e repete o 2. Separa os termos com letra dos termos independentes. 3x aqui, repete, ó. O 2, repete. O 9 que está positivo, passou o negativo. O 1 que está negativo, passou positivo, certo? Lembra das regrinhas de sinais. Subtrai, repete sinal do maior número. O número que está multiplicando a letra, que é o 3, ele passa dividindo, certo? 6 dividido por 3, 2. E o negativo acompanha, ok? Aí tem a próxima questão, dessa mesma página, que é a questão 4. Olha o que ela diz. Em uma sala de aula, 3 alunos resolveram a mesma equação e encontraram 3 resultados diferentes. Olha o aluno 1, o aluno 2 e o aluno 3, certo? Vamos ver qual é a pergunta. Após analisar cada uma das passagens feitas pelo aluno, foi possível perceber que eles haviam cometido alguns erros, de maneira que nenhuma das soluções estava correta. O que essa questão quer da gente? Identifique os erros cometidos pelos alunos e resolva a equação corretamente. Vamos ver aqui o primeiro aluno. Ó. 2x mais 2, né? Mais 4x igual a 40. Certo? Vamos ver se ele fez essa parte certa. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. 4x repete. Até aí tá certo, né? Agora aqui, ó. 2x mais 4x, 6x. O 40 ele repetiu e o 2 estava positivo, passou negativo, certo? Aí ele fez o quê? 40 menos 2, que deu 38, e o 38 ele passou dividindo, certo? Vamos ver o aluno 2. O aluno 2 ele fez, ó, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4, 4x repetiu, e aqui também. Aí aqui, qual foi o erro dele, ó? 2x, 4x, ele somou tudo aqui, não pode. Por quê? Porque o 4 ele não apresenta letra. Ele não é um termo parecido com os outros. Ele está faltando uma letra,
certo? Para ser parecido. Então, pronto. Então, aqui já é o erro, não precisa mais nem a gente continuar. Olha o aluno 3. 2x mais 4x mais 4, né? Mais 4 novamente. Já esqueceu de colocar a letra. Então, esse aluno 3 já errou também nessa parte. Vamos escrever isso. O aluno 1 errou ao aplicar a propriedade distributiva, certo? Ele errou aí nessa parte, porque ele fez, ó, 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4. E aqui o que foi que ele fez? Ele repetiu o 2, certo? Ele errou aí nessa parte. O aluno 2 errou ao somar todas as parcelas, ele somou todas as parcelas e não pode ser somada porque o 4 ele é um termo independente. Aí, o aluno 3 errou ao esquecer o x do termo do 4x aqui, ó. Certo? Como é que resolve isso aí correto? 2x, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 2, 4, repete o 4x e repete o 40, certo? Aí aqui eu vou somar os termos parecidos, 4x com 2x, né? Que dá 6x. O 40 aqui, ó, vou repetir e o 4 que está positivo passou negativo. 40 menos 4, 36. O x, o 6 que está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. 36 dividido por 6, que dá 6. Essa é a resposta correta, x igual a 6. Não 38 sobre 6, nem 4, nem 16, certo? Vamos para a página do 115 agora. Verifique se as sentenças são verdadeiras ou falsas e justifique suas respostas por meio de cálculos. Vamos lá. Se x é igual a 7, então x mais 3 é igual a x mais 3. Ela é verdadeira. Foi aplicado o princípio aditivo, adicionando 3 aos dois membros da equação. Item B. Se x mais 3 igual a 15, é igual a 15, então x mais 3 menos 3 é igual a 15 menos 3. É verdadeira também. Foi aplicado o princípio aditivo. Ele adicionou menos 3 aos dois membros da equação. O item C. Se 2x é igual a 10, então 2x sobre 2 é igual a 10 sobre 2. Também é verdade. Foi aplicado o princípio agora multiplicativo, multiplicando por 2 os dois membros da equação. Certo? E a D, se x sobre 6 é igual a 2, então 6 vezes x sobre 6 é igual a 2 vezes 6. Também é verdade. Foi aplicado o princípio multiplicativo, ele multiplicou 6 aos dois membros, ó. 6 e 6. Então não muda o resultado. Elas continuam sendo iguais. Já o item ela vai ser falsa, porque foi adicionado 9 ao primeiro membro da equação e menos 9 ao segundo membro. E não pode isso acontecer, por isso que é falso. E o item F também é falso, porque não foi aplicado o princípio multiplicativo corretamente. Olha o que foi que ele fez, ó. Botou o 3x aqui, e esse 3x aqui já passou dividindo por 3, né? Isso não pode acontecer, certo? O item G já é verdadeiro. Foi aplicado o princípio aditivo, ele adicionou 5 aos dois membros, 5 positivo. 6. Elabore uma situação problema em que seja possível montar uma equação cuja solução é igual a 10. Uma possível, certo? A resposta você pode montar aí a sua. Aqui o triplo de um número, menos 4, é igual a 26. Pode ser montado assim. Isso aqui é só uma possível resposta, você pode montar a sua, mas o importante é que seja igual a 10. Se aí dá igual a 10, dá, ó, 3x igual a 26, o 4 que está negativo passa positivo, 3x será igual a 26 mais 4, 30, x será igual a 30 dividido por 3, igual a 10, certo? O importante é a sua solução deu igual a 10. E essa daqui deu igual a 10. Ok? Mas se a sua que você fez aí deu igual a 10 também, deixa a sua, certo? Isso aí é só um exemplo. E a sétima, para colocar moldura, eu recebi algumas mensagens referentes a essa questão que estavam com dificuldade. Então, vamos focar um pouquinho nela. Para colocar a moldura nos 3 lados assinalados no quadro retangular, representado a seguir, precisamos de 84 centímetros
de madeira. Quantos centímetros de madeira serão necessários para emoldurar todo o quadro? Quanto vai ser preciso para emoldurar todo o quadro, certo? Vamos lá. Se você observar, nós vamos precisar aqui do perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados, é a definição de perímetro. Então, como é que vamos fazer, tia? Eu tenho 24 aqui e 24 aqui. Eu tenho X aqui e eu tenho X aqui, né? Isso aí é o perímetro. Soma tudo. Certinho, a senhora nem colocou outro X aqui na sua solução. Certo, eu não botei para facilitar mais, mas no finalzinho eu preciso lembrar. Se eu botar fica errado, fica não, dá a mesma resposta. Certo? Aí eu fiz o seguinte, eu fiquei X mais 24 mais 24, certo? Aí no caso aqui, ó, para encontrar o valor do X, eu montei uma equaçãozinha do primeiro grau e agora eu vou resolvê-la. Certo? X, 84 repete, 24 que está positivo, passa negativo, 24 que está positivo, passa negativo, certo? 84 menos 24, o resultado menos 24. Qual o valor do X? 36. Se essa medida aqui é 36, a lá de baixo é quanto? 36 também. O que isso significa, tia, agora? Agora eu vou somar tudo. Certo? Eu vou somar o quê? 24 com 36 com 24 com 36. Assim, eu vou ter em centímetro a quantidade de madeira, né? Que a questão fala. Soma 36 mais 24 mais 24 mais 36 dá 120 centímetros. Certo? Entenderam? Que é o perímetro? É a soma de todos os lados de uma figura. Certo? Por isso que eu somei tudo no final. Se eu deixasse até aqui, estaria incompleta a minha questão. Porque ela não quer saber quanto mede esse lado aqui, nessa residência. Ela quer saber todo o lado, certo? Todos os lados. É isso que ela quer saber. Oitava. Em um jogo de tiro ao alvo, Mateus e Vitor fizeram juntos 927 pontos. Sabendo que Mateus fez 79 pontos a mais que Vitor, quantos pontos cada um dos meninos fez? Mateus e Vitor juntos 927. O Mateus, ele será igual ao Vitor mais 79 é o que ele fala. Tio, como é que eu vou resolver isso aí? Aqui existe um sistema de equação com duas variáveis, que a gente ainda vamos estudar esse conteúdo, mas dá para resolver por tentativa. Qual o número aqui que somado dê 27? Mas lembrando que o Vitor tem que ter 79 a mais do que o Mateus. Só pode ser quanto? O Mateus vai ter 503 e o Vitor 424, certo? Se eu somar os dois, eu vou ter 927. E o Vitor terá 79 a mais do que o Mateus. Ok? Pronto, terminamos nossa correção. Vamos falar agora, galerinha, sobre geometria. Tia, onde é que eu encontro esse conteúdo? Ele vai estar na nossa página, no nosso livro, na página 120. Vamos começar a falar sobre geometria, começando a falar sobre triângulos, certo? O triângulo é definido como um polígono de 3 lados e até os dias de hoje tem inúmeras aplicações. Olha aqui, ó, a vela de um barco, a estrutura de uma porta e o portão de uma fazenda. Um exemplo aí do dia a dia do triângulo. Aí. Os 3 lados do triângulo formam também seus 3 vértices. Os 3 lados do triângulo vão formar os 3 vértices internos. É comum encontrar a representação do triângulo, está aqui o triângulo, nesse triângulo aqui, ó, ABC, para representar esse triângulo ABC aqui. Quais são os lados desse triângulo? AB, BC e AC. Quais são os ângulos? Lembra lá do 6º ano? O ângulo é representado pelo chapéuzinho. Então, eu vou ter o ângulo A, eu vou ter o ângulo B e eu vou ter o ângulo C. Certo? Com um chapéuzinho. Eu vou ter os vértices. O que são os vértices? São os
encontros, certo? Os encontros que formam os ângulos, certo? No caso, eu vou ter o vértice A, o vértice B e o vértice C, certo? Próximo. Não são quaisquer 3 medidas que podem formar os lados de um triângulo. Essas medidas precisam respeitar uma condição para que o polígono exista e possa ser construído geometricamente. Olha aqui a definição de triângulo. Em um triângulo é necessário que a medida de qualquer um dos seus lados seja o quê? Menor do que a soma das medidas dos outros dois. Essa definição é super importante. Você só vai ter um triângulo se obedecer a essas condições, certo? Agora aqui, ó. Aplicações da rigidez de um triângulo. A aplicação da rigidez de um triângulo. Outras características que podemos observar nos triângulos é sua rigidez. O que é isso? Esse é o princípio, esse daqui, essa parte, é o principal motivo para que a utilização dos triângulos seja possível nas construções civis. Uma vez que os lados de um triângulo estão fixos, seus ângulos internos não se modificam, de maneira que as estruturas formadas pelo triângulo não se deformam com facilidade. O mesmo não se aplica aos outros polígonos, isso é só o triângulo que acontece. Tá aqui, ó, as estruturas aí, ó. Como os triângulos eles podem ser classificados? Lembram lá do 6º ano? Os triângulos recebem nomes especiais de acordo com a medida dos seus lados e de seus ângulos. De acordo com os ângulos, de acordo com os lados, né? Como os triângulos podem ser classificados? Escaleno, isósceles e equilátero. O triângulo pode ser classificado de acordo com seus lados em escaleno, isósceles e equilátero. Quando é que eu vou ter um triângulo escaleno? Quando eu tenho os 3 lados com medidas diferentes. Quando eu tenho um triângulo com 3 lados de medida diferentes, eu vou ter um triângulo escaleno, certo? Quando é que eu tenho um triângulo isósceles? Quando eu tenho 2 lados com a mesma medida. Se eu tenho 2 lados com a mesma medida, eles são congruentes, eles são iguais, certo? 2 lados iguais e um diferente. Eu vou ter um triângulo isósceles. Eu também vou ter um triângulo equilátero. Quando é que eu vou ter um triângulo equilátero? Tem os 3 lados com medidas iguais, ou seja, os 3 lados são congruentes. O que é congruência? Eles são iguais. Então, o triângulo equilátero, eles vão precisar ter os 3 lados iguais, certo? Essa é a classificação dos triângulos de acordo com seus lados. Também tem a classificação dos triângulos de acordo com os ângulos. De acordo com os ângulos, os triângulos eles podem ser classificados em obtusângulo, um ângulo com a medida maior do que 90. Como assim? 100, 110, maior do que 90. Eu vou ter um triângulo obtusângulo. Essa é a classificação de acordo com os ângulos. De acordo com os ângulos, ele também pode ser chamado de triângulo retângulo. Ele será um triângulo retângulo quando possuir um ângulo de 90 graus, certo? Que é aquela bolinha lá no meio, ó. Ele também pode ser chamado de triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Todos os ângulos agudos com medidas menores do que 90. Menor do que 90, como assim? 45, 50, menores do que 90, certo? Aí agora, como construir geometricamente um triângulo? Vamos desenhar o triângulo aqui, ABC, como esse modelo, ó, 6, 5 e 2. Sobre uma reta qualquer, marcamos os segmentos AB, daqui a 6 centímetros, que é essa parte aqui desse triângulo. Com a abertura de 5 centímetros e a ponta do compasso aqui, ó, em A, eu vou traçar um arco, certo? Onde esses 6 centímetros ele não sai de lá, ok? Aí você vai montando, ó. Com a abertura de 2 centímetros, a ponta do compasso B, traço outro arco. E aqui, a interseção entre os 2 arcos e o ponto C. Tá aqui, ó. Ok?
E também vamos falar só um pouquinho aqui sobre os ângulos de um triângulo, certo? Os triângulos, né, são figuras geométricas com muitas características particulares só deles. Isso os torna de maneira um seu conceito largamente aplicado, certo? Aí, ó, uma das características do triângulo qualquer é a soma dos seus ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos aqui, ó, ela vai somar 180 graus. Todo o triângulo, a soma dos seus ângulos internos é exatamente igual a 180 graus, certo? A soma dos ângulos internos, certo? Interno, não externo, cuidado. Aí eu tenho aqui, ó, o prolongamento lá dele. Ao prolongar os lados de um triângulo, encontramos 3 ângulos externos. Sabe-se que esses ângulos devem formar um ângulo raso. Quanto é que mede um ângulo raso? 180 graus. Dessa forma, é possível criar uma relação entre os ângulos interno e externo do triângulo. Certo? Aqui, ó, eu prolonguei. Se eu prolongar, eu vou formar um ângulo de 180 graus. É isso que ele está falando, ó. Prolongar aqui também, ó, vou formar também um ângulo de 180. Como aqui, ó, ambas as pontas eu vou ter ângulos formados de 180 graus. É isso que ele está falando. A definição aqui que é importante. A medida de um ângulo externo de um triângulo qualquer é igual à soma das medidas dos ângulos internos não próximos a ele. Resumindo a história, os ângulos internos, né, os ângulos externos vão somar 180 graus. Tia, como assim? Vamos supor que você tem um triângulo e aqui só um exemplo. Aqui seja 40. Se eu sei, se eu somar aqui tem que dar 180, quanto é que tem que dar aqui? 140. Porque se eu somar 140 com 40, dá 180, certo? É isso que a definição do triângulo traz pra gente. Ok? Também tem a área do triângulo. Como encontrar a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Lembra lá do sexto ano que a tia trabalha bastante? Base vezes a altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo, ok? Pronto. Aqui a gente encerra a nossa aula. Façam a atividade que a tia deixou aí com carinho para vocês. E qualquer dúvida, chama a tia lá no WhatsApp. Ok? Tchau. Fique com Deus.